Uma pessoa imatura, ela faz o que está com vontade de fazer. E eu já ministrei isso para vocês, mas isso é muito importante, porque nós estamos falando sobre paz hoje, e ninguém tem paz, ninguém vai ter paz na vida que tem um comportamento desse jeito. Toda pessoa que faz o que tem vontade de fazer e não aquilo que tem que ser feito, ela nunca vai ter paz. Porque as únicas coisas que nós temos vontade de fazer é dormir, comer e fazer sexo. São as 3 coisas que ninguém precisa colocar na sua frente e dizer assim: durma, 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 durma. E nem precisa alguém dizer assim para você, colocar um grande lanche, um cartaz de lanche na sua frente, para você ficar com vontade de uma picanha, aleluia, cupim casqueirado. Irmão, eu não gosto de ver na carne, mas carne para mim é uma bênção. E nós fazemos o que queremos e não o que deveríamos fazer. Está dando para compreender? A nossa natureza é isso. Aí, eu vou atrair paz ou vou trazer conflito? Eu vou atrair alegria ou vou trazer conflito? Nós fazemos o que queremos e não o que deveríamos fazer. Quer trabalhar? Hoje eu quero fechar. Fechadinho, hoje eu quero fechar. Como assim fechar? Você está louco? Tem que trabalhar, filho. Mas hoje eu não estou com vontade. Aí, ó. A pessoa fala assim: hoje eu estou desempregado. Está desempregado? Estou. Você já vai levar currículo hoje? Não, hoje eu tenho muitos afazeres para fazer, e eu tenho muitas coisas para fazer. O que você tem que fazer? Eu fiz isso lá para lá, para cá, entendeu? Você já viu o político explicando por que fez falcatrua, não? É igual aqueles que vivem em cima das suas vontades, não em cima daquilo que quer fazer, daquilo que precisa ser feito. Quando nós vemos, a gente chega para uma pessoa, e você vai entender por que isso tem a ver com pais. Você encontra um filho carente de pai, e você fala assim: tome iniciativa, relacione-se com ele. E sabe o que acontece, queridos? Ele não se relaciona. Você fala, você tem que se relacionar, dá um abraço nele, dá um abraço no seu pai, diga para o seu pai que você o ama. Aí a pessoa diz: não, eu não estou com vontade. Me diga, se tem um problema entre pai e filho, há como viver a plenitude de paz? Só a graça de Jesus. Você vai lá e diz para o homem, para o marido: marido, você tem que cuidar da sua esposa, faça uma surpresa para ela, ao invés de você ficar com os pés para cima lá, vendo Faustão domingo à tarde, leva ela para fazer alguma coisa. Ai, pastor, minha esposa tem vontade de eu levar ela para tomar garapa. Eu falei: meu Deus, então leva. É 2 contos, irmão. O dia que ela pedir para comer numa churrascaria cara, aí sim você vai ver que é bom para tosse. Você fala para uma mulher: se relacione, busque contato, e a pessoa não faz porque ela não tem vontade. Quantas vezes nós dizemos para as pessoas: peça perdão, elas não conseguem pedir perdão. Na célula, vocês foram ministrados nessa semana sobre perdão, não é? As pessoas, elas não sabem pedir perdão, elas fazem atrocidades horríveis, elas brigam, desrespeitam o pai, falam: pai, você é chato, mãe, você é chata, por que você fica pegando no meu pé? Cuida da sua vida, você é muito chata, eu queria trocar de mãe. Coisas que machucam os pais e depois volta: ô pai, vamos assistir o jogo aí? Ô pai, me leva em tal lugar? E aí o pai fica bravo, ainda o filho fala assim: meu pai é tão malvado, ele tem um coração duro, ele não perdoa. Não, é você que não soube pedir perdão. Às vezes, nos casais, isso também é a mesma coisa. Vai lá e vive um conflito, tem algum problema, houve uma desonra no lar, aí chega um cônjuge e vai lá e diz assim: amor, vamos lá namorar um pouquinho,
Aí a mulher olha e fala assim, você está louco? E às vezes é porque o homem ele não teve a sensibilidade, não teve a disciplina de fazer o que tinha que ser feito e não aquilo que queria ser feito. Ou seja, chegar e dizer assim, se você pode me perdoar? Você me perdoa, por favor, meu amor? Me perdoa por aquilo que eu fiz? Ô meu marido, me perdoa porque eu fui grosseira com você, fiquei gritando aqui, te desrespeitei na frente das pessoas. Me perdoa. Quem faz aquilo que quer e não faz aquilo que tem que ser feito, nunca tem disciplina para os seus propósitos. Ele nunca vai alcançar o seu propósito. Nossa natureza sempre nos empurrará a uma vida sem propósito. Coloque isso no seu coração. A Bíblia diz claramente isso, e esse é o segundo ponto da mensagem, é que só vive em paz quem tem propósito. Sabe, queridos, quem não tem propósito é um despropositado. Quem não tem propósito não sabe para onde vai. Quem não tem propósito reclama de todos os dias da sua vida o que está acontecendo com ele, porque não entende a lei do processo. Toda pessoa que não tem propósito, ela é angustiada, ela perde a alegria de viver. Toda pessoa que não tem propósito, preste atenção porque isso é muito sério, ela é infeliz, ela é desmotivada. Quando você encontra uma pessoa que tem propósito, você fala assim para ela, tudo bem, como é que estão as coisas? Está ótimo. Você é mesmo, por quê? Não, estou abrindo minha célula, como é que está a célula? Nós estamos começando. Você tem quantos discípulos? Eu tinha 3, mas aí um está meio perdido, o outro está meio desviando, mas eu estou no propósito. A minha célula vai ser uma célula ganhadora de vidas, ela vai ser marcante. Aí você fala assim, meu Deus. Passou por luta? Passou por luta. Passou por dificuldade? Passou, mas ele diz, eu tenho propósito. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, um texto que nós dizemos toda hora. Nós falamos toda hora sobre esse texto foi o texto base do nosso discipulado de 12 essa semana. Mas a Bíblia diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então quem ama a Deus, tem todas as coisas cooperadas a seu favor, é isso que a Bíblia diz? Não. Não só isso. Porque o versículo não acabou só em amar. Quem quer que todas as coisas da sua vida prosperem? Levante a mão em nome de Jesus. Alguns não querem. Quantos querem? Amém, queridos? Se eu quero que Deus me abençoe e que todas as coisas da minha vida prosperem, eu tenho que entender isso. Que todas as coisas cooperam para aqueles que amam, olha lá, a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu. Eu tenho um propósito. Eu tenho lutas, mas qual é o meu propósito? A Bíblia diz de novo, Isaías capítulo 26, 3 e 4 diz, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é? Eu tenho um propósito. Por que eu tenho paz? Porque eu tenho um propósito. Quem não tem propósito não tem razão para viver, queridos. Por que você vive? Eu vivo porque eu tenho que acordar, trabalhar para dar comida para meus filhos e pagar as contas, Qual o propósito da sua vida? Eu assim, criar os meus filhos. E qual o propósito da sua vida? Qual é o propósito que dá sentido para a sua vida? Agora o Senhor te pergunta, qual é o propósito que dá sentido para a sua vida, meu irmão? Quem não tem razão para viver, nunca conseguirá ter uma vida baseada na razão. A Bíblia diz que toda pessoa que está em Cristo, a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 1, diz que a sabedoria do Senhor faz o que? Brilhar o nosso rosto. E tem pessoas, você olha para elas estão amarguradas, elas estão angustiadas, elas ficam na ansiedade, elas ficam na luta, elas ficam em um momento difícil da vida toda hora, com aquela cara fechada, com as marcas de expressões já fundas, porque a vida dela é isso. E uma das coisas que o Miles Monroe diz, que é um pastor muito abençoado, ele diz assim,
que nós não precisamos de uma razão para viver, precisamos de uma razão digna para morrer. Eu preciso de um propósito para morrer. Você precisa de um propósito para morrer. Você sabe aonde as igrejas mais se multiplicam? Aonde já tem perseguição, aonde o propósito é provado, aonde você tem que dizer, eu sou cristão e eu posso tomar um tiro na cabeça como na China, e alguém mandar conta da bala para sua mãe pagar. Aonde que o meu propósito é provado, aonde só fica no evangelho quem tem realmente convicção do seu propósito. Está dando para compreender assim ou não? É por isso que nós precisamos ter um propósito, nós precisamos achar por que eu vivo, por que eu venho à igreja, por que eu tenho célula, por que eu quero ganhar vidas, por que eu leio a Bíblia, por que eu creio em Jesus, por quê, e por quê. Eu cito isso para as pessoas e é a verdade. Um dia eu estava assistindo um programa de um psicólogo dando uma palestra naquele Café Intelectual da Cultura. E aí ele falou assim que as pessoas às vezes chegam para ele e falam assim, doutor, o que o senhor tem contra a minha religião? Ele falou assim, eu não tenho nada contra a sua religião, eu só quero saber se ela realmente é sua. Eu só quero saber se essa religião que você está acreditando, pregando, esses dogmas que você vive, você sabe por quê, qual o propósito disso? Qual o propósito maior de você ser chamado? Qual o propósito de Deus no seu coração? Qual o projeto dele para a sua vida? Qual o propósito da sua vida, meu irmão? A Bíblia diz um texto que eu sou apaixonado por ele, que é Provérbios capítulo 20, verso 5, diz, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Águas profundas. Mas o homem de inteligência, diga comigo, inteligência, sabe descobri-los. Quando eu descubro qual é o meu propósito de vida, eu me torno uma pessoa inteligente. Eu entendi, quando eu descubro qual é o propósito para mim, eu descubro um tesouro. Eu descubro um tesouro que vale a pena viver. Eu descubro para onde eu vou, para quem eu vou deixar, para quem vai ficar o legado, para que eu estou fazendo tais coisas, porque nós vamos entrar no piloto automático todos os dias, e você acorda às 7, e toma banho, e vai trabalhar, e toma seu café, e chega lá, e faz aquele ritual, e vai vender, e vai comprar, e faz o seu trabalho, e faz o seu serviço, e volta, almoça, volta para o trabalho, e volta de novo para casa, aí vai, cuida do filho, cuida do marido, da esposa, e vai dormir. Aí no outro dia, acorda às 7, mas qual o propósito? O que faz a vida ter significado para você? E talvez algumas pessoas digam, eu não tenho paz. Não tem paz porque não tem propósito. O propósito, quando eu tenho um propósito, eu tenho paz. É a Bíblia que diz isso. E se você, querido, quiser brincar e inverter o versículo de Provérbios capítulo 20, verso 5, lá a Bíblia diz o quê? Que o homem inteligente sabe descobrir os propósitos. Se a gente inverter, que aqueles que não sabem descobrir são o quê? São tolos. E toda pessoa que ela não descobre o seu chamado, o propósito que tem na vida, ela fica perdida. Ela fica, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. É o crente ioiô, em cima, embaixo, embaixo, em cima. Não sei qual é o meu propósito. Agora você encontra uma pessoa com propósito. Você olha para ela, tem sangue nos olhos.